Pronto. São exatamente 18 horas, pontualidade, tá vendo? Obrigado a todos que estão presentes aqui, os que estão entrando. A gente fez esse modelo muito dinâmico, de 40 a 50 minutos, justamente para esse formato online, que a gente acha bastante interessante, ter uma dinamicidade maior até do que de uma aula convencional. Até para a gente abordar temas diversos e ver a necessidade dessas interações também que nós temos aqui em relação ao curso, com os professores, alunos, ex-alunos, profissionais ou pessoas interessadas em arquitetura de forma geral. Então, hoje estamos fechando o nosso terceiro dia de webinar, cujo tema é qualidade de vida e ambiente interior. A ideia é abordar maneiras de melhorar seu ambiente residencial. Para isso, a gente teve no primeiro dia a Renata Pietra, dando dicas de layout, decoração e tendências do ambiente no interior. Ela propôs um desafio que foi lançado no nosso perfil do Instagram, @exatas_Newton. Vejam lá que está bem interessante. Eu já postei o meu, tá? Minha resposta é Renata. Estou querendo comentário dela daqui a pouco. Ontem nós tivemos o Wesley apresentando cores e dicas para home office. Ele lançou um outro desafio também, que eu prometo que eu vou postar amanhã, que é justamente para você colocar fotos do seu home office e como você pode incorporar as coisas que ele falou. E hoje, para fechar esse terceiro dia de webinar, vamos ter a Jaqueline Vale, que vai falar sobre dicas de iluminação e paisagismo. Eu vou pedir para a Jaqueline se apresentar daqui a pouco, mas eu quero lembrar que não é só isso. A semana não acabou, então nossos eventos não acabaram também. Amanhã e depois temos um mini seminário online, que também é nesse formato, só de 40 minutos, que é organizado pelo professor Gustavo Cirilo e pelo nosso aluno de iniciação científica. A gente tem muito orgulho da Newton de ter um núcleo de pesquisa e extensão muito forte. A Jaqueline tem até alguns projetos, não sei, de repente poderia ser um palco de outra roda de conversa, né? Falar sobre pesquisa. Mas essa iniciação científica trata justamente sobre o novo plano diretor de Belo Horizonte, que isso é muito interessante para todos os engenheiros, arquitetos, assim, futuros profissionais, profissionais também que acabaram de entrar no mercado, precisam se atualizar. A gente tem sempre que se atualizar, eu sempre falo isso para todos. Então, o tema desse seminário é o novo plano diretor de Belo Horizonte e a implementação da Agenda 2030 da ONU. Então, acho que vai ser bastante interessante, a gente vai estar conversando sempre com vocês, o objetivo aqui também é receber as perguntas de vocês, então usem o chat para isso. Eu vou selecionar as perguntas, vou juntar todas elas, se for algumas coisas mais diretas eu mesmo consigo responder, mas eu quero perguntas para nossa palestrante, Jaqueline. Que nesse formato eu estou pedindo para nossa convidada se apresentar. Então, Jaque, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença para marcar esse último dia de webinar sobre ambiente de interior. Por favor. Boa noite, primeiramente a todos. Uma felicidade enorme estar aqui. Queria mandar um abraço aí para todos os alunos e ex-alunos. Né? Fico tão feliz vendo ex-alunos participando aqui. Desses webinars dos bem, né? Rodrigo, coordenador do curso, e todo mundo. Gente, vocês estão ouvindo bem? Já que eu acho que você está com um problemazinho de áudio. E mesmo é porque eu acho que a Daniele falou que está dando eco. Está dando ecozinho. Na verdade, está cortando um pouco o seu áudio. Eles estão me ouvindo bem. Agora é que lançado no teste estava tudo certo.
Vamos ver se A coisa a gente aqui coloca às fora. vezes melhorou. Melhorou. Se tiver alguma interrupção, eu falo. Tá. Lados, né? Então, se qualquer coisa você me interrompe, que eu paro um pouquinho e espero ela voltar. Tá? Dizer que, então, queria dizer que é uma grande honra, uma felicidade. Já que estou te interrompendo de novo porque tá mal. Puxa. Porque não, a minha internet. Só os agradecimentos, né? Dizer que é uma grande honra fazer parte dessa equipe. Tem quase 7 anos que eu dou aula na Newton e eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte dessa equipe maravilhosa e estar aqui comemorando, né, esses 10 anos. Vou compartilhar aqui, então, a tela para a gente começar. Então, hoje o tema, né, fechando esse ciclo sobre qualidade de vida em ambientes de interior, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dicas de iluminação e paisagismo. Eu acho que o objetivo principal desse webinar não é a gente entrar em uma questão técnica, eu acho que um webinar de 2 horas cada um. Então, assim, eu vou passar alguns pontos. Eu acho que o objetivo principal é dar dicas, talvez, para vocês mesmos fazerem alterações e modificações na casa de vocês para melhorar esse ambiente. Né? Algumas coisas são muito fáceis de fazer, então a gente quer ver vocês colocando a mão na massa aí, fazendo modificações na casa de vocês e depois postando e nos marcando, né? No final eu vou falar um pouquinho do desafio, do terceiro desafio dessa semana. Então aqui, primeiro começando com a parte de iluminação, né? E eu começo com essa pergunta que o que significa a palavra luz, né? Porque se a gente pensa de uma forma física, que é então uma forma de energia radiante que pode ser natural, né, vinda do sol, ou artificial, através aí, né, de lâmpadas, velas, tochas, enfim, que é transmitida de um corpo luminoso para os nossos olhos. Mas a gente tem também uma linguagem figurada, né? E quando a gente fala luz, ou uma pessoa iluminada, a gente está falando aí de uma iluminação talvez mental ou até espiritual, né? Ou quando a gente fala que tem uma luz, pode ser um insight que a gente, né, pensa e lembra de alguma coisa. Então, assim, essa questão de luz, iluminação, é sempre uma coisa muito importante, tanto que uma pessoa iluminada é uma pessoa, né, que tem uma iluminação espiritual ou intelectual. Então, a gente tem que se preocupar nisso nos nossos ambientes. Quando a gente vai pensar em iluminação, né, primeiro passo, eu acho que é a gente avaliar o uso de cada ambiente. Então, se você tem lá a sua sala de estar, primeiro é vocês pensarem, o que eu faço, né, nesse ambiente? Eu fico lá, eu fico assistindo televisão, eu às vezes faço uma leitura, recebo pessoas, enfim. Então, identificar da mesma forma, assim, como na sala, no seu quarto, em todos os ambientes, é fazer uma lista, assim, como que eu uso esse ambiente. Durante o dia, né, a gente tem aí uma iluminação natural, né, que às vezes pode ser precária. Isso é uma questão de arquitetura, né, que nós arquitetos a gente tem que se preocupar na hora de fazer o projeto, mas depois da edificação pronta, a gente tem que trabalhar ali com o que a gente tem. Não, até mesmo durante o dia, às vezes, em alguns ambientes, a gente precisa acender luz, né? Então, a gente vê até nessa primeira foto da esquerda que a gente tem uma luz acesa e, dependendo do ambiente, a gente usa durante o dia e durante a noite, né? Principalmente. E você avaliar esses
os usos também, você também tem que avaliar as sensações que você quer ter nesse ambiente. É um ambiente que você quer ter mais tranquilidade? É um ambiente que você precisa ter mais foco? Porque as sensações que você pretende ter, de acordo com os usos, também vai ser muito influenciada por essa iluminação. E hoje em dia, que a gente tem diversos usos nos ambientes, a gente precisa também de ter uma flexibilidade. Então, assim, a primeira dica que eu dou em relação à iluminação é: tenha possibilidades e flexibilidade de iluminação. É muito comum quando a gente, assim, nas nossas casas, né, brasileiras, é muito comum a gente ter um ponto central, muitas vezes no ambiente, e que você só tem uma possibilidade de iluminação. Então, assim, criem outras possibilidades de iluminação naquele ambiente que, dependendo do uso que você estiver fazendo, você vai modificando, né, essa iluminação. A gente precisa entender também questão de temperatura de cor. Muitas vezes vocês vão na loja, né, e pega a luz lá e está escrito na capinha, luz fria, mas o que isso quer dizer, né? A temperatura, ela é medida, né? A unidade de medida chama Kelvin, que varia aí entre, é o mais comum para as iluminações, né, residenciais, de 2.700K até 6.400K, mas pode ser mais baixo ou pode ser mais alta. A gente tem luz assim mais baixa ou mais alta. Quanto menor, né, o Kelvin, aí, as luzes quentes estão aí entre 2.700, 3.000K, são as luzes que transmitem conforto. Ela dá uma sensação de conforto, mas em compensação é um tipo de luz que ela não tem uma reprodução de cor muito alta, então você acaba não enxergando direito as cores como você enxerga com a luz neutra, principalmente passando para a luz fria. Então, dependendo do ambiente, você precisa ter uma luz mais neutra ou uma luz fria, porque você precisa de uma reprodução de luz de cor melhor. Por exemplo, em ambiente de cozinha, né, que você está ali mexendo com alimentos, então você precisa ver a cor real dos alimentos. Ou então, quando você precisa de alguma certa concentração, também você precisa ir para as luzes da neutra para fria. Então, às vezes, ambiente, por exemplo, de cozinha, onde você está, né, manejando facas e outros utensílios, você precisa de concentração. Às vezes, em ambientes de trabalho, né, home office, tudo que você precisa de concentração, então você parte para a luz mais fria. Mas o aconchegante para os ambientes, onde você não precisa de tanta concentração, assim, são as luzes mais quentes. Então, sempre prestem atenção na hora de comprar a lâmpada, a temperatura de cor dela. Tá? Se não estiver falando na frente, é só procurar atrás, que ela vai ter a especificação aí da temperatura de cor. Outra coisa são os tipos de lâmpada, né? A gente tem as lâmpadas incandescentes que já está em desuso. Raramente a gente compra ou utiliza as lâmpadas incandescentes. Elas são lâmpadas que desperdiçam muita energia, né? Ela aquece demais, então ela perde muita energia por calor e você gasta muito. E ela também tem uma vida útil muito fraca, muito pequena, então se ela queima muito rápido. Depois a gente tem as fluorescentes compactas. Quem passou pelo momento de racionamento, não sei se todo mundo lembra, quando a gente entrou em momento de racionamento um tempo atrás, né, alguns bons anos atrás, todo mundo começou a comprar fluorescente compacta. E na época a gente não tinha muitas temperaturas de luz diferentes, né? A maioria das fluorescentes compactas antigamente elas eram brancas. Nessa época, muita gente começou a ter todos os cômodos da casa branco. Hoje em dia, independente seja a fluorescente compacta ou a LED, que é a mais eficiente dela, apesar de ser uma lâmpada um pouco mais cara, vale a pena o investimento porque ela tem uma vida útil maior e ela economiza mais energia. Então, acaba que você ganha esse dinheiro de volta com o tempo.
A fluorescente compacta e a LED, ela tem todos os tipos de lâmpada, quer dizer, a LED a gente tem diferentes tipos de lâmpada, a fluorescente compacta a gente tem diferentes potências e diferentes temperaturas de cores. Então, assim, não fiquem achando que se você quiser economizar energia, você precisa comprar aquela luz branca, né? Então, a gente tem hoje no mercado uma infinidade de lâmpadas, tanto de LED, tanto as fluorescentes compactas. Dos tipos de iluminação, então a gente tem vários tipos, né? O mais comum que a gente vê nas casas são as luminárias de sobrepor para aqueles ambientes que não tem gesso, né? Então ela está lá no teto, apoiadinha. A gente tem as luminárias de embutir quando a gente tem gesso, muito comum, né, nos ambientes de banheiro, principalmente, ou nas casas que tem gesso, né? A gente tem os spots, então é o número 1, que ela é direcionável, que é uma luz muito boa para você ter uma luz de destaque em algum objeto. A gente tem luminária rebatedora, que é uma luminária que dá uma iluminação geral difusa, então ela ilumina sem ser direto. Né? A gente tem os pendentes muito utilizados em cima das mesas de jantares, mas que podem ser utilizados em vários ambientes também, como na mesa de cabeceira do quarto ou algum outro detalhe, né? Bancadas. E a gente tem, além das do teto, a gente tem as luminárias de chão, que eu vou falar um pouco, abajur de mesa, a gente tem balizadores de chão, não tão como de ambientes internos, apesar que a gente vê alguns projetos com ele, poste balizador, que é mais para ambiente externo, e arandelas de paredes, também além do pendente soquete, que está muito em alta também, é você ter só esse pendente com a lâmpada aparente, né? Então, falando um pouquinho rapidinho aqui dos tipos de iluminação. A gente tem essa iluminação geral difusa, que é aquela iluminação que ilumina o ambiente todo, ela traz um conforto visual muito grande, muito usada na cozinha. Então, a gente tem aí uma luz que não dá muita sombra, você pode ver pela foto que não é aquela sombra no objeto, que é muito bom para o ambiente de cozinha, mas muito comum também, principalmente assim, onde você não tem um projeto luminotécnico, é ter uma central só nos ambientes, né, que dá essa iluminação geral. A gente tem a iluminação direta, que você vai iluminar um certo objeto, um certo canto, né? Que ela pode ser tanto de teto, com os spots, lâmpadas dicróicas, que é uma luz que tem um raio menor, né? Ela não expande, então ela foca em certos objetos. Esse tipo de pendente... desculpa, esse abajur de piso, ele pode ser direto, como ele pode ser, se ele está focado naquele objeto ou naquele ambiente, ou se ele vai ser dura, né, com o abajur de piso. Outra forma de ter uma iluminação direta, e aí a gente tem como exemplo um home office, é você ter tanto pendente, que o pendente é uma iluminação direta, né? Aí é uma forma diferente de você ter um pendente, né? Além daquele tradicional em cima da mesa de jantar. E também as luminárias de mesa, que são mais focais ali para áreas de estudos que são importantes. A gente tem as sancas. Essas sancas, né? Elas são projetadas quando você faz um projeto luminotécnico, né, para uma obra. Então, tem vários tipos de sanca, ela já passa agora a ser... Então, ela está no ambiente, ela gera uma iluminação, mas ela não é nem aquela geral, que vai iluminar o ambiente todo, nem focal. Então, fica uma luz ali no fundo, que para mim, na minha opinião, é a mais confortável de todas. Se você não está num ambiente que você precisa de luz direta, como cozinha, né? Às vezes é muito bom ter uma iluminação debaixo do armário da cozinha, em cima da bancada, para você ter uma luz direta em cima da bancada, ou quando você está fazendo leitura, ou você está estudando, ou trabalhando,
Mas se você está num ambiente, a luz indireta é a que dá mais conforto, né, na minha opinião. Então, a gente tem vários. Muito de você conseguir, né, uma iluminação, né, que fica aquele cantinho morto lá. Então, assim, é uma iluminação indireta que traz muito conforto para os ambientes, é você colocar um abajur, seja ele de piso, seja ele, aqui a gente tem outro exemplo de piso, no quarto, que não é tão comum a gente vê mais na sala, mas pode ser usado também em quartos. Aí a gente tem fitas de LED, que também é um tipo de iluminação direta muito confortável para quartos, é você colocar uma iluminação por trás da cabeceira, porque a luz não fica no seu olho direto, né? E você tem uma iluminação ali. Você pode ter, é isso que eu falei da flexibilidade. Você tem, se você não está fazendo nenhum tipo de no quarto, vendo TV, você pode ligar a luz indireta, puras. Jaque, Oi. pode interromper aqui, que essa sua última frase a gente conseguiu entender. Falhou um pouquinho. Ah, tá. Eu falei que nesses ambientes que eu falei de questão de flexibilidade, é importante você ter essa opção, porque se você não está precisando de uma luz mais direta para uma leitura, se você está só vendo TV ou, enfim, só deitado, descansando, você pode acender, por exemplo, essa fita de LED atrás da cabeceira. É fácil comprar fitas de LED hoje em dia, você compra pela internet, você mesmo pode colocar atrás da sua cama, não precisa ser uma cabeceira, né, projetada para você colocar uma iluminação por trás. E os abajur de piso, ou até mesmo de mesa, traz uma iluminação a mais quando você está fazendo uma leitura, né, por exemplo, ou você quer uma iluminação melhor no quarto, além daquela central que a maioria das vezes a gente tem, né? Mas quarto, não necessariamente você precisa ter uma central. Se você não tem uma bancada de estudo ali, geralmente a iluminação de quarto é uma iluminação mais indireta, né? Então, os abajur, tanto de piso quanto de mesa, geralmente tanto usado em quartos e salas, é porque ela traz esse conforto dessa iluminação indireta, né? Então, quem não tem o abajur, eu sugiro comprar o abajur. A gente tem diversos modelos, preços. Toma cuidado só com a potência da luz quando vai comprar. Geralmente o abajur, você coloca uma luz com uma potência mais baixa, né? Lá, você condena o abajur lá no fundo para demonstrar, né? essa luz. A gente tem as arandelas também, que é uma luz indireta, que pode ser usada em diversos ambientes. Posso interromper rapidinho? Oi? Só um minuto. Deixa eu te interromper rapidinho. Eu queria sugerir para desligar a câmera sua e eu vou desligar a câmera de todos para tentar melhorar, de repente, a conexão. Pode ser? Claro. De repente, tenta melhorar o áudio. Você pode desligar a sua câmera? Depois a gente vê no final. Tá. Vamos ver se assim melhora. Obrigado. Vamos ver se melhorou. Pode continuar. Tá, então, e aqui eu trago uma outro tipo de iluminação que está em alta agora, que é a iluminação com varal de luz. Né? A gente tem, é muito comum em áreas externas, o que não impede de usar nas áreas internas, né? Então a gente vê aí na primeira foto à esquerda um quarto com esse varal de luz. Esse varal de luz pode ser tanto feito de luzes incandescentes, assim, ou a gente tem luz hoje, luz de LED,
E também a gente pode usar esses varaizinhos, tipo luz de Natal, ou esses menorzinhos que a gente pode fazer composição. Essa foto aí da direita é aqui na minha casa, inclusive, né, que eu tenho um varal de luz ali na sala. Esse tapete vivo aí chama Charles, aqui do meu lado. Bom, e aí a gente encerra, né, essa parte e essas dicas da iluminação. Melhorou o áudio? Melhorou sim. Então, dando a dica aqui, se você tivesse o cabo de rede para ligar no computador, talvez fosse mais rápido. Mas é porque o meu não funciona ligado direto no computador. Mas melhorou sim o áudio, pode continuar. Tá, para paisagismo, né, algumas dicas aqui. Hoje que está tão em alta, a gente ter tantas plantas, né? Então, assim, como começar, né? Quando você quer começar a ter plantas em casa, o que você precisa pensar para começar a cultivar plantas? Primeiro, entender que as plantas, elas precisam de luz. Cada planta, ela vai exigir um tipo de diferente. Ela vai precisar de água, claro, e também cada uma, ela tem uma exigência de água diferente, cuidados em geral que precisa ter, né, para você manter ela bem saudável. Então, para entender primeiro essa questão da luminosidade, que eu acho que é uma das coisas mais importantes quando você vai pensar em cultivar plantas, é que cada planta ela vai exigir uma luminosidade diferente. Então, a gente tem as plantas de pleno sol, ou sol pleno, né, que a gente fala, que são aqueles ambientes que batem sol mais de 4 horas por dia. Então, geralmente, quando a gente está falando de casas, né, de residências, são aquelas áreas ou de cobertura ou varandas voltadas para fachadas norte ou mais para norte, que recebe uma maior insolação, e essas áreas privativas, Então, não é tão comum dentro de casa você ter sol pleno. O que é mais comum ter é meia sombra, que são aqueles ambientes que bate um pouquinho de sol de manhã ou à tarde, e a gente tem uma gama diversa de plantas também para meia sombra, e também a gente tem muito ambiente de sombra, que são aqueles ambientes que não batem sol hora nenhuma dentro da casa, mas que pode ter ali uma luminosidade indireta, né? Ela tem uma claridade, mas ela não pega sol. Então, eu vou falar algumas espécies para vocês, mas assim, só para deixar claro que essas só algumas, existem centenas de espécies para cada tipo de luminosidade que vocês podem depois pesquisar. O importante é você saber identificar isso na casa de vocês. A gente tem as plantas de pleno sol, então alguns exemplos que eu trouxe aí. Essa é uma área de varanda, de cobertura. A jabuticabeira, que ela é muito usada, é uma árvore que ela se dá muito bem em vaso, né? Ela é muito ornamental e ela gosta de sol. Então, assim, se tem uma área com bastante sol, pode investir numa jabuticabeira que ela vai ficar bem. Ela gosta de muita água também, então tem que ser aguada sempre. Essa aí é um outro exemplo, né? A clúzia, que é uma planta também que ela é de sol pleno. Aqui do lado a gente tem também um outro exemplo de clúzia. Você vê que ela é uma planta, sempre quando a planta assim, ela é meio gordinha, parece suculenta, são plantas que não exigem muita rega, tá? Mas que ela resiste bem, inclusive em áreas que venta muito, né? Que muitas vezes cobertura tem esse problema, venta muito e muitas plantas não resistem a esses ventos. Esse é um exemplo que resiste. Cactos,
né? Cactos e suculentas também entram nessa família. Elas gostam de sol, então dá para fazer uma composição. Se tiver aí um ambiente, né, com muito sol, fazer uma composição que fica linda e está muito em alta, são os cactos. A gente tem os crótons, que tem essa coloração mais avermelhada, alaranjada. Ela gosta de sol, ela é de sol pleno, tá? E se ela não recebe muito sol, ela não fica com a cor tão avermelhada, como é o caso dessa foto. É um ambiente com bastante claridade, né? Mas se ela não está num sol direto, um sol pleno, ela acaba voltando para um tom mais verde, mas é uma planta muito bonita aí, se tiver uma área de sol. Espada de São Jorge também, ela aguenta bem um sol pleno e ela também aguenta meia sombra. Então, é uma planta bem versátil. Quem está começando agora, né, nessa vida de plantas, sugiro até uma espada de São Jorge. Ela é uma planta muito fácil de cuidar. Ela precisa, além de ser bonita, né? E tem a questão que espada de São Jorge dizem que tira uma olhada, né? E mais energias da casa. As plantas de meia sombra, então, aí são aquelas plantas que vão ficar próximo à janela, que bate um pouquinho de sol de manhã ou à tarde, e essa aqui, geralmente, né, todo mundo tem aí uma janela em casa que pega um pouquinho de sol. Então, algumas plantas são samambaia, que voltou a uso agora, né, assim, recentemente. Por muito tempo ela foi usada, ela parou, ficou muito tempo sem usar e voltou com tudo agora. Então, ela gosta de claridade. Se você já teve samambaia e não deu muito certo com ela, né, se ela tiver morrido, talvez é porque ela não recebeu iluminação suficiente, né, e também água suficiente. Ela gosta de um solo úmido, né, mas ela não pode ficar encharcada. A gente tem costela de Adão que está super em alta também. A gente vê, a maioria dos projetos aí, a gente vê uma costela de Adão, ciclanto, que é uma planta linda também de uma folhagem, a jiboia, que é uma planta pendente, que você consegue, ela está de pendurada aqui, você consegue ir guiando ela na parede ou em uma prateleira. As marantas também, que tem vários tipos de marantas e é uma planta que está muito em alta. A gente tem também asplênio, a pacová, que é uma outra planta que eu sugiro para quem está começando agora, que é uma planta muito, muito resistente, ela não precisa de muita água, ela aguenta meia sombra e sombra também. Os filodendros, que também estão super em alta, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas esse vaso grande aqui, que é um filodendro, ela é uma trepadeira, então ela consegue ser guiada, né? Ela sobe ou você pode guiar ela também. A palmeira leque também, que é uma planta muito ornamental, ela precisa de uma boa luminosidade. Aqui a gente vê os suportes, né? Que é sempre quando a gente está fazendo um projeto, colocando planta em casa, é pensar alturas diferentes para colocar essas plantas. Então, na prateleira, com suportes, em cima de móveis, que isso dá um movimento, né? A gente tem a peperome, que é uma planta muito usada. Ela é uma planta pendente também. Ela fica bem em prateleiras ou jardim verticais, que é uma tendência também atualmente de ter. Aí, né, que eu falei, a jiboia, como ela pode ser guiada, né? Isso aqui é na minha casa também. Eu adoro jiboia, porque ela vai crescendo e você consegue colocando ela, prendendo, né, uns preguinhos aqui na parede, você pode ir guiando. Aqui a gente tem os filodendros, que eu já mostrei, a locata, que está muito em alta ultimamente. Aqui também é outra foto da minha casa. Uma
lirata, que é uma planta, ela é uma planta que cresce muito se ela tiver em um vaso grande e ela precisa de ter uma boa iluminação, né? Ela precisa estar próximo de uma janela que tem uma boa iluminação. E agora as plantas de sombra. A gente tem aí essa zamioculca, que é uma planta também muito resistente e muito fácil de cuidar. Ela aguenta bem ambientes com pouca iluminação, então boa para aqueles cantinhos que não batem muita luz. A gente tem a glaonema, que é uma planta também aguenta bem sombra. Ela tem os caules rosados, então é uma planta bonita. Também é uma planta que está muito alta. Essa foto da esquerda também é minha, aqui em casa. Tem muitas, principalmente nesse vivendo agora, muito importante para trazer tranquilidade, aconchego, né? Ter esse contato com a natureza dentro da nossa casa, eu acho fundamental. O antúrio também é uma planta que dá bem em sombra, assim como o lírio da paz. Só toma cuidado, porque essas plantas são plantas tóxicas para animais, tá? Principalmente o lírio da paz, que eu vou falar daqui a pouco. Que além dela, né, além do lírio da paz, tem que tomar cuidado. Quem tem cachorros, né, comigo ninguém pode, é super tóxica. A costela de Adão é tóxica, jiboia e algumas flores também. A espada de São Jorge é tóxica, samambaia, copo de leite. São algumas, são espécies muito comuns que são tóxicas para animais. Então, se tiver cachorro ou gato, pode ter, né, essa planta, mas colocar em um local em que esses animais não vão ter acesso. Aqui eu trouxe alguns exemplos de ambientes para vocês verem, né? A gente vê algumas aplicações. Em varandas, como eu falei, eu tenho um exemplo aqui da jabuticabeira, né? Nessas duas fotos, tanto da esquerda quanto a do centro. Sempre em varandas, né? Que tem uma iluminação muito boa, aproveitar dessa iluminação, colocar bastante planta, fica agradável, né? Pode colocar prateleiras com vários vasinhos aí, com tonalidades diferentes, também que fica agradável. Alguns exemplos de sala de estar. Então, como eu falei antes, é importante trabalhar essas plantas diferentes, então colocar em cima, apoiada numa bancada, no chão com vaso, com suporte, nas prateleiras, né? Fazer essa composição na parede. A Renata falou que essa questão das composições dos quadros, por que não incluir junto aí dessa composição dos quadros com um suporte aí, uma planta, né? Como nessa foto da direita aí. A gente tem diversos tipos de cachepôs, também que traz novas texturas, né, para os ambientes. As prateleiras, que são muito usadas para colocar essas plantas que são pendentes, né, como a jiboia, a peperômia e tantas outras, a samambaia. Então, aqui a gente tem a costela de Adão, a gente vê nessa foto da direita a costela de Adão, na prateleira aí algumas, a zamicuma aqui do lado. Então, fazer essa composição sempre também com as alturas. Outro exemplo aí de como colocar plantas são esses hangers, né? Que tá em alta também. Muitos são feitos de macramê, e tem vários tipos de hangers que você pode colocar ou num suportezinho, uma mão francesa, ou colocando ganchos ou outras coisas na parede que pode te pendurar a planta também. Aqui numa sala também de jantar, né, um suporte que dá uma altura aí para uma planta, né? Essa aqui que parece ser uma venca aqui em cima, que ela não é uma planta alta, mas com esse suporte você consegue uma altura. E no banheiro, né, a gente não faz tanto essa relação. O Rodrigo falou no início aí
da palestra que tem plantas também no banheiro, que é um local também que pode ter plantas. Você pode colocar apoiadas em prateleiras ou em móveis também. Ou quem sabe fazer até um varalzinho aí para de pendurar as plantas, né, em cima do box, ali na divisa do box, colocar apoiada nas bancadas. Essa aqui que é uma jiboia, que você pode também guiando ela pelo espelho. Nos quartos, tem muita gente que acha que planta, né? Teve uma época que se falava que não se pode ter planta em quarto, mas pode ter sim planta em quarto, tá? Isso já foi comprovado que não tem nada a ver, tá? Não atrapalha, muito pelo contrário, é comprovado que algumas espécies melhoram o sono, melhora a qualidade do ar, como a espada de São Jorge é uma planta que melhora bem esse ambiente e o sono, né? A gente vê aí costela de Adão também no quarto. Nos home office, o Wesley ontem, né, chegou a falar um pouquinho que seria, né, importante ter esses verdes, e eu li uma pesquisa, quando eu estava fazendo aqui, preparando essa aula, que fala que em ambientes de trabalho você pode melhorar até 15% a sua produtividade. Então, é importante trazer não só para uma questão estética, né? Mas para melhorar aí, você ter um ambiente mais agradável, ter esse verde. Então, você pode colocar nas prateleiras, pode colocar no chão, próximo à sua mesa de trabalho. Jaque, tudo bem? Você Oi? já está quase concluindo? Porque tem tantas Tô. perguntas interessantes, então é quando Eu você estou quiser. no finalzinho. Beleza, então. Aqui é a cozinha, né? Então, por que não tinha aquelas latas que vocês vão usando na cozinha para fazer lá seus potinhos de ervas, usar caixas, latas, pode apoiar nas prateleiras, pode apoiar a planta em cima da bancada. Hoje a gente tem esses vasos, você pode te pendurar no teto. E aí, né, aproveitar, se você quiser ter ervas, essas ervas precisam de sol, então aproveitar as janelas para colocar ali suas ervas. Essa aqui saiu fora do lugar, mas aí outros exemplos de home office, né? Prestar atenção também em questão de tonalidades, nessa paleta de cor, que fica também interessante. E aí, para finalizar, né? Eu lanço o desafio também para vocês tirarem fotos, tanto daquele cantinho como a iluminação diferente que vocês fizeram, ou com as suas. Eu sei que tem muita floricultura que, inclusive, está fazendo entregas de plantas, né, nessa quarentena. Então, aproveitem para colocar um pouquinho de verde, trazer um pouco da natureza para casa, tira a foto, nos marquem, ficou faltando o N aqui, desculpa, é Arc Newton, né, nosso perfil da arquitetura, exatas, underline Newton, e me marca também, porque eu quero ver, tá? E eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, peço desculpa aí pelos problemas da internet. Meu contato e meu e-mail estão aí, se vocês, né, quiserem depois entrar em contato comigo. Bom, e é isso, agradeço muito aí a oportunidade. Vamos continuar, Jaque. A gente ainda tem algumas perguntas para responder. Você quer tentar ligar o seu vídeo Não, agora? agora eu Pode tenho. tirar a tela e de repente ligar seu vídeo, porque daí a gente Vou. fica. Eu só vou pedir para os outros não ligarem também, que eu acho que fica mais fácil ficar só na sua visualização do orador. Ok? Então vamos lá, gente. Primeiro, só para esclarecer, isso não é exatamente uma aula, é um webinar rápido, então assim, a ideia é a gente explorar alguns temas de uma forma geral, como a própria Jaque colocou, então a gente não vai se aprofundar tanto assim, mas teremos possibilidade de aulas ou até cursos futuros, né, Jaque? Vamos pensar a respeito disso. Você. Bem, eu tenho
Eu vou passando algumas perguntas para você. Tenho várias perguntas na parte de iluminação e muitas na parte de plantas, da parte do paisagismo. Primeiro, em relação, eu vou fazer algumas relacionadas à iluminação, tá? Algumas Tá. são, tipo, a luminária rebatedora tem uma função similar à sanca invertida? Ela, a gente tem uma área maior. Então, você varre mais, coloca numa parede, então você consegue varrer aquela luz naquela parede. Mas funciona da mesma forma, que a luz rebate e volta, parecida assim. Sim. E também em relação à cozinha, teve uma pergunta de essa parte abaixo do armário da cozinha, que fica em cima da mesa, na parede da cozinha. Uhum. O que você sugere como iluminação, recursos de iluminação para essa parte da cozinha? Você diz a bancada de trabalho ali? Seria, pelo que eu entendi aqui, essa parte justamente na bancada de trabalho, embaixo do É, armário superior. eu sugiro uma fita de LED. Hoje em dia também vocês conseguem comprar na internet luminárias a pilha interessante que você fixa se você não tiver ponto de luz ali, né? Ou você pode colocar uma fita de LED embutida ali no armário que também funciona até melhor, né? A Roane, bem no início, ela falou sobre ambiente de trabalho, descanso, esses ambientes que são de duplo uso, né? Como atender essas Uhum. duas demandas diferentes com iluminação? Que recursos que a gente pode ter para isso? Se você tem ambientes que você tem diferentes usos e você precisa ter aí um uso mais de concentração, sugiro partir para as luzes mais neutras, porque não fica nem branco demais, nem muito amarelo, que acaba não ajudando a concentração. Então, tenta ir para um 3.500K, mais ou menos, porque é uma luz neutra e atende os dois. Uhum. Vou passar para uma parte de paisagismo agora. Na verdade, ao longo da sua fala de paisagismo, tiveram várias perguntas sobre indicação de plantas para interior. Algumas pessoas perguntando que tipo que é melhor para apartamento, mas só para colocar em relação aos ambientes, as pessoas foram perguntando sobre o que é bom para o quarto, o que é bom para o banheiro, se no banheiro o vapor do banheiro pode ser prejudicial para a planta. E planta Uhum. para criança, existe também alguma tipo de restrição? Eu imagino que é aquelas tóxicas que você falou, né? Então, Uhum. queriam esses tipos de dica para ambientes diferentes, como quarto, banheiro e essa restrição para crianças. Acho que para começar. Tá. Os quartos, como eu falei, que antigamente as pessoas não podem ter planta em quarto, porque à noite, devido à, né, a fotossíntese, acaba consumindo, a planta consome uma maior, enfim, não tem isso. Você pode ter qualquer planta em quarto. O que acontece é que tem certas plantas que são melhores porque tem um trabalho de, vamos dizer, de filtro para quarto. É, mas aí também vai depender da sua iluminação, né? Aquela questão que eu falei serve para todos os ambientes, né? Quarto, cozinha, banheiro. A era é uma planta que também dizem que é muito boa para ter em quarto. Também ela faz essa filtragem do ar. Para banheiro, plantas que gostam de umidade. Inclusive, para banheiro é muito bom, porque por exemplo, samambaia, ela vai acabar absorvendo aquela umidade que fica no ar quando você toma banho. Então, se você tem um problema, por exemplo, de mofo, ajuda muito. Mas, mais uma vez, você tem que ter uma boa iluminação, né? Se o seu banheiro é escuro, não adianta tentar colocar samambaia, porque não vai dar certo. Qual que era outro? Outra coisa Ah, também, tá. de criança,
essas restrições para criança. E também teve uma pergunta, só já engatando nisso, em relação também à planta artificial. Queria saber o que você achava de paisagismo, na verdade, com plantas artificiais. E assim, tem algumas de boa Aham. qualidade, né, que Em precisam relação às plantas ser. tóxicas, aham. Em relação às plantas tóxicas, essas tóxicas para as animais, menos controle, né? Ele come ali as plantas que estão ao alcance. Se tiver criança e tiver uma dessas em casa, é bom colocar fora do alcance, tá? Alguma prateleira mais alta ou de pendurada. Em relação às plantas, Está travando um pouquinho no artificial. não sou contra, eu prefiro as naturais. As artificiais, eu não tenho nada contra. Eu gosto das naturais, porque a natural, cada vez que eu chego aqui eu vejo que está nas artificiais de boas qualidades hoje, e a gente tem aquelas plantas que são plantas como se fossem plantas naturais desidratadas, que ela passa por um processo, ela não tem manutenção, é como se ela fosse uma planta seca, mas ela fica com aspecto de natural. Outra sugestão que eu dou é assim, ganhou um buquê de flor, deixa ela um pouquinho lá na água, depois pendura ela de cabeça para baixo e deixa ela secar, e depois usa ela seca, que fica linda. Tá usando muito aquela folha de eucalipto ornamental, ela seca bem também e ela fica linda depois de seca. Tem manutenção. Entendi. E assim, acho que tem algumas perguntinhas aqui para fazer. Tem um monte de perguntas, você vai ver no chat, depois eu vou te passar. Mas em relação também à irrigação, esse tipo de irrigação automatizada, o que você acha a respeito disso para dentro de casa ou para apartamento? Funciona? Ou é só em ambientes muito Maravilhoso. maiores? Funciona. Funciona. Hoje tem vários dispositivos, inclusive tem até dispositivo que você coloca dentro da planta que está ligado ao seu celular, que fala quando precisa de rega, quando precisa de nutrientes. A gente tem automação para jardim verticais também, que é uma coisa que está muito alta. Eu não consegui falar tudo, né? Foi muito rápido. Mas existe automação para jardim e a tendência é aumentando, né? Essa automação também para a parte de paisagismo. Sem dúvida, eu acredito sim e sou muito a favor. Uhum. Assim, e tem algumas perguntas assim mais específicas, de repente a gente tem um tempinho para falar sobre horta em apartamento e sobre também ideias para plantas em pergolados que se localizam em áreas de meia sombra. Se você pudesse ainda falar sobre isso rapidinho, a gente aproveita os minutinhos finais. Horta, qualquer tipo de ela gosta de sol, sim. Eu tinha uma horta aqui na minha área e bate pouco sol, mas bate só 1, 2 horas de sol por dia já era suficiente. Então, ela gosta de um pouquinho de sol. Inclusive, hoje em dia tem até composteiras que você compra para apartamento, que é um negócio muito legal, porque isso depois você pode usar na própria planta, né? Como se fosse esqueci, o fertilizante natural que sai ali. Em relação a pergolados, geralmente qualquer planta trepadeira que você tem flor, geralmente algumas trepadeiras com flores, elas precisam de sol. Tá travando? Travou um pouquinho e voltou. É chato, só porque cortou alguma parte da sua fala só.
Mas a gente já está no finalzinho, a gente conseguiu entender o final só da sua frase. E assim, eu queria, como tem algumas pessoas que vão precisar ir para a aula daqui a pouco, e vão ter que dar aula também, eu queria me despedir, na verdade, de vocês, e também agradecer muito, Tá. já que eu acho É, que assim, isso a gente vê a demanda de falar sobre esse tema, e a gente até pensar, até dividir essa atividade em temas específicos, e a gente pensar num conjunto disso. A Jaque até tinha pensado num curso a respeito, pode ser uma boa oportunidade para isso. Antes de fechar, eu queria que você, primeiro, falasse, fizesse a sua fala final só. Eu queria agradecer a todos que estão aqui. Lembrando que amanhã a gente vai ter o nosso seminário online, quinta e sexta-feira. Tudo está lá do mesmo jeito como vocês entraram aqui para a nossa live de hoje. Muito obrigado, Jaque. Muitos elogios. Batemos mais recordes de presença e, assim, sua simpatia, a sua habilidade de apresentar todos esses temas que são muito complexos de uma forma, assim, bem clara, didática. Foi muito bom para todo mundo, tenho certeza. Vários elogios aqui, depois eu te passo. E eu se que você pudesse agradeço. deixar a tela só no final do seu desafio, depois eu agradeço também. Tá? Obrigado, viu? Eu que agradeço, assim, todo mundo que veio e ficou aqui, agradeço demais. Espero que tenha ajudado um pouco aí com as dicas. Eu fico à disposição, meu Instagram, eu vou compartilhar aqui. E podem entrar em contato. Quero muito que vocês façam esse desafio, para ver um pouquinho do que vocês estão aplicando aí. E é isso, um grande abraço. Obrigada, Rodrigo, pelo convite, pela oportunidade, e um grande abraço a todos. Nós que agradecemos, Jaque. Foi um grande prazer. Obrigado a todos. E eu vou encerrar agora para também não atrapalhar as próximas aulas que vêm pela frente. Obrigado e até amanhã para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.